Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Roma Antiga. Hoje estudaremos a fase do Império Romano. IFP, Campus Cocal, professora Ariane Lima. Sejam todos bem-vindos. A forma de governo durante o período do Império era concentrada na figura do imperador. Ele possuía a liderança do Senado, o título de venerado, que aí associava uma característica divina, e também era comandante do exército. Portanto, o imperador detinha todos os poderes em suas mãos. Uma das maiores características do Império Romano será o expansionismo. Ele irá se estender por toda essa porção de terra indicada na cor laranja. Veja toda a extensão que alcança a Europa, a Ásia e a África. Outra característica importante desse expansionismo será a escravização dos povos dominados. A grande riqueza do Império Romano será associada à expoliação desses povos conquistados e sua escravização. A escravização trouxe para o auge desse império e também será o motivo de sua crise. O período do Império Romano será marcado por reformas, que estará vinculado principalmente ao crescimento da extensão territorial e da população. Seriam a definição das fronteiras. Um grande território é preciso definir até onde ele se estende para controlar principalmente a arrecadação e se defender dos inimigos. Teremos também a distribuição gratuita do trigo, que mais à frente veremos com maior detalhe essa questão. Teremos o investimento na defesa do território. Imagine um grande investimento nesse território que se expande. Teremos uma nova concentração de terras. As terras conquistadas serão doadas aos soldados. Esse é um novo período de concentração das terras romanas. E também teremos grandes obras públicas, influenciado por esse enriquecimento que o expansionismo trará ao império. Vamos agora entender o que foi a política do pão e circo, expressão ainda muito usada no nosso cotidiano, ao se referir a ações de políticos na atualidade. Mas vamos para o contexto da Roma Antiga. O que consistia a política do pão e circo? Ela significava a distribuição de trigo gratuitamente para a população e também o oferecimento de espetáculos públicos, geralmente em arenas como o famoso Coliseu, geralmente espetáculos de violência. Essa prática é analisada como uma forma de enganar pelo entretenimento de grandes massas populacionais e impedir que elas enxergassem os problemas da época e se enganasse diante dos espetáculos e da distribuição de trigo, por isso o nome política do pão e circo. Alguns historiadores apontam que essa distribuição gratuita de trigo era muito reduzida, que diante da população enorme da cidade de Roma e de todo o território romano, ela se tornava ínfima. O período de apogeu do Império Romano podemos considerar a chamada Pax Romana, que significou um longo período de prosperidade e paz no Império Romano,
onde eles já haviam conquistado uma grande extensão territorial e gozavam das riquezas extraídas desses espaços conquistados. Sempre após um período de apogeu vem a crise. Então, não foi diferente no Império Romano. Devido à grande extensão do império, os altos custos de manutenção da administração deste império, a crise escravista anteriormente já haviam revoltas escravas. Nesse período, elas se tornaram mais frequentes e mais violentas. Eles também precisaram aumentar os impostos, o que traz um grande espaço de insatisfação da população, e também aconteceu o período de inflação, né? A alta nos preços. Todas essas características reunidas contribuíram para a crise do império. É nesse período que nasce o rebelde pacifista mais importante da história. Se você for ler a principal fonte, a Bíblia, ela fala em muitos momentos da perspectiva de Cristo, o que Cristo dizia para seus seguidores, e estava associado a uma mensagem de rebeldia daquilo que era contrário aos ensinamentos e desejos de Deus, e uma mensagem de paz, que iam exatamente em desencontro ao contexto violento do Império Romano. Ele nasce em Belém, ele é cultuado pela Europa e tem todo um culto expandido durante a Idade Média, que será o nosso próximo assunto. Alguns pesquisadores com a tecnologia 3D fizeram essa imagem que seria provavelmente a aparência mais verossímil de Cristo. É claro que temos em nosso imaginário esse Cristo. Não podemos saber qual as feições dele, é claro, não tínhamos fotografias na época. Essa feição está mais associado a um retrato de semelhança que seus principais seguidores na Europa da Idade Média alcançaram. Essa seria a aparência de pessoas que viveram a época de Cristo. Seria uma imagem mais próxima do que seria Cristo. O Império Romano via o início do culto cristão como uma ameaça. Não só uma ameaça religiosa aos cultos politeístas, mas uma ameaça à ordem social, ao poder do imperador. Então, o culto aos cristãos era proibido e eles eram perseguidos e mortos. No entanto, o Edito de Milão mudou essa conjuntura, dando tolerância e liberdade de culto aos cristãos. Imagine toda a extensão territorial conquistada durante o Império Romano. Eram diversos povos, diversas culturas e tradições que foram dominadas. Então, o caminho inverso começa a acontecer com a chamada invasões bárbaras. O que significava bárbaro? Significava, dentro do contexto romano, todo aquele que não era romano. O não romano era considerado bárbaro. Numa perspectiva até mesmo preconceituosa dos termos, significava o romano aquele civilizado e o não romano, o bárbaro, aquele incivilizado. Mas dentro dessas tradições vamos ver um processo de invasão muito mais parecido com um processo de reconquista de terras que foram invadidas pelo imperialismo romano. Imagine as chamadas invasões bárbaras, marcadas principalmente pela invasão de povos germânicos, pontuou um processo de ruralização da população,
Porque dentro dos espaços das cidades, eles se tornaram extremamente violentos. Então, essa população tendeu a sair dos centros urbanos e procurar o espaço rural como forma de proteção. É nesse período que o colonato vai aparecer com bastante força, que é exatamente a cessão de terra para o trabalhador. Aquele que não possui terra vai ter a terra cedida pelo sistema de colonato, pelo dono da terra. Nesse período, é claro, invadido, né, ele vai ser marcado pela fragilização do poder romano, que vai levar ao seu fim. Imagine gerir todas essas invasões e em um grande território, em um período de crise política e econômica. Esse é o fim do Império Romano.